Quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, lá no capítulo 8. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida. É uma passagem com uma palavra, uma mensagem simples, mas objetiva. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. O que estava acontecendo aqui quando chegou nessa passagem? Jesus, ele estava na festa dos tabernáculos e ele estava ensinando no templo ali. E ali houve ali uma discussão, um desentendimento entre os judeus, né? E chegou até um momento que o Nicodemos, aquele que foi encontrar com Jesus de noite, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, né? Ele estava se convertendo, né? Jesus falou com ele ali face a face, ele estava se convertendo, mas ele não queria deixar a posição dele. Até que chegou um momento que esse Nicodemos defendeu Jesus. Na discussão que eles estavam tendo ali, os fariseus ali, ele entrou na discussão e falou assim, ó, Nicodemos, não está no capítulo 8 aí, está um pouquinho antes, eu vou só ler esse versículo aqui para que os irmãos entendam aonde eu vou chegar ali. Então Nicodemos entrou em defesa de Jesus, porque eles estavam procurando alguma coisa para acusar Jesus, porque qual que era o intuito deles? Armar uma cilada, uma armadilha para pegar Jesus, né? Alguma coisa que ele fizesse ou falasse, porque eles queriam era matar Jesus. Então Nicodemos fez o que? No capítulo 7, no versículo 50, um pouquinho antes de onde a gente vai começar a leitura, ele falou assim, ó, e o Nicodemos, que era um deles, aí entre parênteses, ó, que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então ele entrou em defesa de Jesus. Olha o que as pessoas ali, os outros sacerdotes falaram para ele. Ó. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então Nicodemos entrou ali em defesa de Jesus, né? Ele viu que o que estava sendo feito e falado ali era injusto. Então ele não se conteve, ele entrou em defesa de Jesus. Aí ele foi acusado. Falaram assim para ele, ó, você também é galileu? Né? Aqui está escrito de uma maneira mais formal, mas é como se eles falassem assim, olhassem ali para o Nicodemos e falassem assim, o que foi? Você também é galileu? Você também já se converteu a esse cristianismo, a seguir esse tal de Jesus? E eles falaram assim, ó, vai ver para você ver se surgiu algum profeta, alguma coisa boa lá de Jerusalém. Lá da Galileia, né? E aí em seguida no 53 está escrito assim, aí cada um foi para sua casa. Então depois desse último desentendimento aí, cada um foi para a casa dele. E Jesus foi para onde? Agora que nós vamos entrar no capítulo 8. Ó. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que ele foi fazer lá? Jesus, aonde ele estava durante o dia, tinha uma multidão em volta dele. Quando não era uma multidão, bastante gente, sempre algumas pessoas estavam em volta dele ali. Alguém estava querendo ouvir a palavra dele, alguém estava querendo receber um toque dele, receber uma oração. Sempre tinha alguém necessitado de alguma coisa em volta de Jesus ali. Mas na maioria das vezes era uma grande multidão, como a Bíblia diz, né? Então quando chegou a noite, Jesus fez o quê? Se retirou, foi para o monte, foi orar, foi passar a noite lá em oração, buscando a face do Senhor. Ele tinha que ter um tempo a sós com Deus. Então ele fazia o quê? Ele se retirava para um lugar distante, ele retirado. Por que as pessoas não iam atrás dele lá no monte à noite? Naquela época não tinha iluminação pública, né? Então as pessoas iam para casa, eles tinham medo de estar fora à noite de algum assalto, né? Porque lá naquela época nós sabemos que tinha ladrão, assim como tem hoje, né? Quando Jesus foi crucificado, quem que estava do lado dele? Um ladrão a cada lado. Quando Jesus foi condenado à morte, quem que eles soltaram? Barrabás.
Então o pessoal ia para casa, se recolhia, Jesus ia para o monte. Para quê? Para ter um momento a sós com Deus ali, para falar com Deus, para buscar a face do Senhor ali, falar face a face com Deus. Isso nós também precisamos ter todos os dias. Nós também temos que tirar um tempo para a gente se retirar, sair fora do convívio, fora de circulação ali e fazer o quê? Entrar no quarto, fechar a porta, né? Agora eu vou ter o meu momento com Deus, agora eu vou falar com Deus, vou buscar a face do Senhor. Não é só no domingo ou só durante a semana, quando a gente vem para o culto, que a gente tem que ter esse momento. Então, nós temos que ter esse momento diariamente. Nós vemos aqui que Jesus, durante o dia, ele andava, ele viajava, ia para lá, ia para cá, e preparava os discípulos, ensinava, curava, né? Fazia tudo o que tinha que fazer. De noite, ele ia buscar Deus. Algumas vezes ele levava alguns dos discípulos junto com ele, mas quando ele ia para o monte, na maioria das vezes, mesmo que ele levava os discípulos junto ali, eles ficavam no lugar, Jesus se adiantava mais um pouco, para quê? Para ficar sozinho, para falar com Deus face a face. Então, isso é uma regra para nós não podemos ficar sem isso, amém? Nós temos que ter o nosso tempo com Deus diariamente. Então, se você ainda não tem, a gente arruma tempo para tudo, né? Durante o dia a gente arruma tempo para fazer de tudo. A gente tem o horário de trabalho, a gente tem o horário do café, o horário do almoço, o horário de estar nas redes sociais, a gente arruma tempo para tudo. Qual que é o tempo que a gente deixa para Deus? 5 minutos antes de dormir, né? Normalmente é assim. Quando deve ser o quê? O contrário. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando abre os olhos, já agradecer a oportunidade de estar abrindo os olhos novamente e ter o nosso tempo com Deus ali, né? De noite, antes de dormir? Também, mas não só aqueles 5 minutos. Por quê? Quando a gente vai para deitar, para descansar, a gente já está exausto, né? Então, vai ser um tempo de qualidade com Deus? Não vai. Vai ser 5 minutos ali, bocejando, né? A gente vai orar, aí vai ler um trecho ali, vai tirar um minuto ali de leitura, e já vai começar a bocejar, encher o olho de água, começa a dar sono, aí Deus entende, eu vou orar e amanhã eu busco, né? E amanhã, e assim vai passando, quando a gente vê, já está no dia de chamar a senha da gente, e a gente ainda está deixando para amanhã, né? Então, só esse alerta aí que é para a gente acordar para isso, amém? Então eu vou ler novamente, ó. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então ele ia, buscava a Deus, falava com Deus. Tem ocasiões que ele passou a noite em oração. Os discípulos dormiram e ele lá orando, e ele passou a noite em oração. E às vezes a gente não consegue passar 5 minutos, né? Mas em seguida, pela manhã cedo, o que ele fez? Voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então, nesse momento aqui, como que eles estavam ali? Eles já vieram, né? Trouxeram a mulher ali que foi pega no próprio ato, adulterando, como está dizendo aqui. Pela lei, elas deviam ser mortas, apedrejadas. Então, quando eles chegaram ali, provavelmente, né, eles já chegaram trazendo a pessoa, e cada um com uma ou várias pedras, né? Porque eles faziam isso com prazer. Da mesma maneira que o Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, e ele, no entendimento dele, tudo que ele fazia, ele estava fazendo para Deus. Até que ele teve um encontro com Jesus, e ele entendeu que ele não estava servindo a Deus. O que ele fazia não era para Deus. E esses, então, da mesma forma, eles entenderam, foi pego em adultério, vai ser apedrejado. Então eles iam para apedrejar aquela pessoa,
Com prazer, por quê? Nós estamos cumprindo a ordem de Deus, cumprindo a lei. Aí então eles chegaram, e como eu falei, eles estavam fazendo de tudo para pegar Jesus em alguma coisa ali, para condenar ele à morte. Então, eles chegaram ali com essa mulher, e já um deles já foi diretamente a Jesus, ó. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então, eles chegaram ali, questionaram Jesus, ele ali escrevendo na terra com o dedo lá, e eles ficaram insistindo: fala, Jesus, o que o senhor fala a respeito disso? O que ele fez? Ele se levantou, olhou assim para eles, né? Olhou assim, ó, cara a cara, encarou, olho no olho, e disse assim, ó: aquele dentre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. E agachou novamente e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Ele não ficou encarando para não constranger ninguém. Por que ele fez isso? Ele fez dessa forma para que a própria consciência das pessoas que estavam ali, condenando e querendo matar aquela mulher, falasse com cada um deles. Então eu acredito que nesse momento aqui, vamos imaginar que os caras estavam ali com aquela vontade de, pode apedrejar, para tacar pedra na mulher ali, né? Com aquela pedrona na mão, né? Esperando só o momento ali. Quando Jesus falou dessa forma e não ficou encarando as pessoas, voltou a fazer o que ele estava fazendo, se agachou ali, não ficou olhando para ninguém, escrevendo com o dedo na terra ali. A Bíblia não fala o que ele estava escrevendo, tem algumas teorias aí, mas isso aí não é para hoje. O que é para hoje é o que a Bíblia está nos dizendo, né? Então eu acredito que quando ele falou isso daí, um já estava com a pedra na mão ali, falou: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu para tacar uma pedra nessa mulher? O outro foi saindo de fininho para ninguém ver, né? Deixou a pedra ali, saiu de fininho, virou a esquina. Eu acredito que ele fez dessa forma para isso. Aí está dizendo aqui, ó: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, como eu falei, ele fez assim para quê? Para que a própria consciência da pessoa apontasse, né? Aí eu fiz aqui umas anotações, porque senão eu não ia lembrar. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, como se Jesus estivesse falando para as pessoas. Vamos entender agora que ao invés de Jesus agachar e voltar a fazer o que ele estava fazendo, se ele começasse a falar com cada um deles assim, ó, chamar, ó, fulano, você que está aí atrás. Ele podia ter feito assim, ó, olhar para alguém ali e falar: ó, você não está fazendo, não fez o mesmo que ela fez, mas você está com a pedra na mão aí, né? Mas qual que é a diferença que você tem dessa mulher, do que ela fez? Simplesmente, você não foi descoberto ainda. Ela estava pecando? Tá. Ela merece a morte? Sim, mas você também. Por quê? Você adultera também. Simplesmente não foi descoberto. Para outra ele podia falar assim, ó: você não faz o mesmo que ela, mas você peca também. Por quê? Porque você maltrata o seu filho, você maltrata a sua filha, você maltrata a sua esposa, você bate na sua esposa. Talvez você não bate, mas você bate nela com a sua língua. Você fala coisas que dói mais do que um tapa no rosto. Talvez ele poderia olhar para cada um ali, ele sendo Jesus ali olhando e sabendo o que ele estava fazendo, né?
Ele ia citar de um por um os problemas ali. Para outro ele poderia falar assim, ó: você não foi pego em adultério, você não fez o mesmo que ela fez, mas você faz intriga entre os irmãos, você não domina a sua língua, você faz fofoca, é pecado também, merece morrer também, vai para o mesmo lugar que ela vai. Ele podia falar assim, ó: e para você, ciclano, irmão, vem aqui na frente, você não fez o mesmo que ela, mas você é desonesto nos negócios, né? Você vive passando os outros para trás. Quando tem uma oportunidade, você não desperdiça, você passa os outros para trás. Você é desonesto. É pecado também. Para outro ele ia falar assim, ó: você não fez o mesmo, mas você é idólatra. Deixando em último aqui, não vou falar de imagem e de escultura, porque a idolatria não é só isso. Eu conheci em 1986 aqui em Itapuí uma pessoa que na época quando saiu o Voyage quadradinho, coisa mais linda, ele tirou um Voyage 0. Ele idolatrava aquele carro, que chegou ao ponto de um dia a esposa dele estar doente em casa e estava chovendo, e ele não levou ela no hospital porque ele não tirava aquele carro da garagem debaixo de chuva. Ele falava assim: o meu carro eu não tiro da garagem quando está chovendo, pode acontecer o que for, meu carro não anda no barro, não anda na chuva. Tem gente que idolatra filho. Na cidade de Pederneiras, lá eu ouvi uma pessoa um dia dentro da igreja, o pastor dando um exemplo assim, a irmã falou assim: eu discordo totalmente do senhor, meu filho para mim é tudo, pastor, é ele no céu, é Deus no céu e ele na terra, e eu passo por cima de qualquer coisa, de qualquer um, por causa do bem-estar do meu filho. Está idolatrando o filho. Eu amo demais, demais, demais minha esposa, meus filhos. Só que Deus é na frente de todos eles. Porque senão eu estaria deixando Deus de lado. E tudo que toma o lugar de Deus na minha vida, na sua vida, se chama idolatria. É tudo que toma o lugar de Deus. Se eu deixo Deus de lado por qualquer outra coisa, aquilo está se tornando um ídolo na minha vida. Eu estou idolatrando aquilo. Então, quando se fala de idolatria, muita gente, é a imagem de escultura. A imagem de escultura é só uma dos motivos, né, da idolatria. Mas tudo que toma o lugar de Deus na minha vida se torna idolatria. Aquilo virou um ídolo para mim. Se eu deixo as coisas de Deus de lado, em segundo plano, por causa de uma pessoa, por causa de alguma coisa, de algum compromisso, aquilo é um ídolo na minha vida. É idolatria. Para outro, ele podia falar assim, ó: e você? Você que está aí atrás, escondidinho ali, ó, que não quer que eu veja, você não fez o mesmo que ela fez. Está com a pedra na mão aí, para apedrejar ela, mas você é invejoso, você cobiça as coisas dos outros, você cobiça a posição das outras pessoas, você quer ter o que a pessoa tem, mas você não quer pagar o preço que ela pagou. É pecado, merece morrer também, vai para o inferno também. Se não se consertar, vai para o inferno. Ele podia falar assim para o outro, ó: você não fez o mesmo que ela fez, você está louco para apedrejar ela, né? Você não fez o mesmo que ela fez, mas você rouba. Você é roubador. E os roubadores também não herdarão o reino de Deus. É pecado também. Está louco para apedrejar ela, é pecador também, mas não olha, né? Não olha para si. Lembrando que eu dou um exemplo sempre assim, ó. Se eu pegar e colocar aqui, ó, uma bala daquela que a gente pega de troco no supermercado, que quando a gente tira o papel ela é melhor do que um comprimido, menor do que um comprimidinho de dor de cabeça. E do lado aqui colocar uma pepita de ouro de 10 quilos. Fulano vem aqui, cata a balinha. Ciclano vem aqui, pega a pepita de ouro. Quem roubou mais? Humanamente falando, quem pegou a pepita de ouro. Espiritualmente falando, Deus não julga o valor do objeto, Deus julga o ato. Então, aquele que pegou a balinha, aquele que pegou a pepita de ouro, fizeram a mesma coisa, roubaram, é pecado. Se não se consertar, vai para o inferno. Depois de tudo isso que eu falei, agora eu vou estreitar aqui para nós, hein? E se a gente estivesse lá no meio? E se Jesus olhasse fixamente para mim, fixamente para você? O que a sua consciência ia te falar? O que a sua consciência ia te acusar?
Ah, mas hoje nós não estamos mais lá no meio, não tem mais isso, não estou com pedra na mão, eu estou aqui em 2022. Mesmo assim, se Deus olhar para mim que estou aqui na frente ministrando para os irmãos, e se Deus olhar para você agora e fazer essa pergunta aqui para você, fazer o que Ele fez com as pessoas aqui. Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que a sua consciência vai falar para você? Tá tudo certo aí? Se você fosse examinar agora, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você olhar para dentro agora, começar a se examinar, tá tudo certo aí? Eu passei a semana inteira olhando para dentro de mim, aí, analisando as minhas atitudes, analisando tudo o que tem acontecido na minha vida, para procurar se eu não estou sendo injusto, assim como essas pessoas estavam sendo injustas com aquela mulher. O que Jesus fez foi isso. Quando ele abaixou lá e começou a escrever com o dedo na terra de novo, ele fez isso para quê? Para que a própria consciência de cada um acusasse. Para que eles abrissem os olhos. Não, eu estou pecando também. Como que eu estou aqui para matar essa pessoa, para apedrejar ela, se eu estou também pecando? Então eu mereço também fazer, que façam comigo o que eu estou querendo fazer com ela. Né? Por que Deus trouxe essa mensagem? Para que a gente faça isso. Para que a gente pare e olhe para dentro aí, se examine seriamente, para ver se a gente não está que nem... Lembra lá do Davi e do Golias? Porque nós somos especialistas nisso, né? Nós somos especialistas em olhar e ver quando alguém faz alguma coisa de errada, aí a gente está que nem o Davi. Quando o Davi foi enfrentar o Golias lá, o gigante, como que ele foi? Ele tinha o borná dele aqui, né, o alforje lá, ele passou lá no riacho, pegou 5 pedras e colocou dentro do alforje dele lá. E quando ele chegou de frente lá com o Golias, ele enfiou a mão, já catou uma pedra, pôs na funda e cravou ela na testa do gigante. Uma pedra só. Nós estamos igual, nós seres humanos, de um modo geral, nós somos igual o Davi naquela situação. A gente está sempre pronto a enfiar a mão assim e catar uma pedrinha para apedrejar alguém. A Bíblia fala que nós somos maus, então a gente está sempre pronto para isso, né? Ou você nunca se pegou, de repente, vê alguém fazendo algo que não está certo, né? Vê algum irmão daqui ou de outro ministério, de repente vê ou sabe que o irmão fez alguma coisa que não está certo. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Catar uma pedrinha já e ficar analisando o que o irmão fez, está pronto para apedrejar, não é assim? Simplesmente é assim, nós somos assim, todos nós. Pode ter 50 anos de igreja, é assim, nós estamos sempre prontos, igual Davi estava. Para quê? Para apedrejar os outros. Então nós temos que analisar muito bem isso, pensar muito bem nisso, olhar, se analisar e não mais agir dessa forma. Porque até que a gente não sabe, até que a gente não percebe, a gente é assim. A hora que Deus fala, Deus mostra o que a gente tem que fazer, eu tenho que mudar de atitude. Deus mostra para mim que eu estou fazendo errado. Se eu continuar fazendo errado, como eu falei aqui domingo passado, se eu continuar tendo as mesmas atitudes, eu vou ter sempre os mesmos resultados, né? Se eu quero resultado diferente, o que eu tenho que fazer? Agir de uma maneira diferente. Então, hoje Deus está me mostrando que eu estou agindo errado em algum lugar, em algum ponto da minha vida. Então eu não posso continuar fazendo do mesmo jeito. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar atitude agora e mudar isso, né? Então, como eu falei, nós seres humanos, de um modo geral, mesmo depois de se converter e mesmo depois de passar 50 anos dentro da igreja, a gente continua sempre agindo dessa forma. Sendo que é para fazer o quê? Quando a gente sabe que alguém errou, o que tem que fazer? Tem que ir lá, alertar o irmão, ajudar ele. Não, mas a primeira coisa que a gente faz é sempre pegar a pedra e estar com ela na mão ali. Pode até ir lá, mas já vai com a pedrinha preparada. Então, Deus trouxe essa mensagem hoje, né, para nós, para que a gente mude isso, para que a gente pare de viver dessa forma. Porque da mesma maneira que eles estavam querendo apedrejar aquela mulher, né, a própria consciência deles acusou eles de algo. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Mas a própria consciência deles acusou
Sendo que quando Jesus perguntou, não tinha mais ninguém ali, todo mundo tinha ido embora. Olha só. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus teve misericórdia dela, foi misericordioso, né? Olha, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Então ele agiu com misericórdia. Só que o que ele fez? Agora, ele mandou ela ir, mas ele deu uma condição para ela, né? Ele proporcionou a ela uma nova oportunidade. Para quê? Para fazer as coisas de um modo diferente. Para quê? Para mudar de vida. Então ele frisou bem para ela, vai. Mas ele deu uma condição para ela, ó. Não peques mais. O que ele estava falando? Ó, hoje eu estava aqui, e da maneira que eu agi, da maneira que eu fiz, foi todo mundo embora. Eu também não te condeno, mas se acontecer de novo, pode ser que eu não esteja mais aqui. Então ele deu uma condição para ela. Não peques mais. Ou seja, ele estava falando assim para ela, ó, não faça mais isso. Eu também não te condeno, mas não faça mais isso. Vai viver a sua vida, muda de vida, se endireita, não peques mais. Amém? Então, da mesma maneira que ele fez para ela, ele tem feito até hoje. E ele vai continuar fazendo. Fazendo o quê? Proporcionando oportunidades para que a gente faça as coisas de uma maneira diferente. Como eu falei aqui na semana passada, Jesus não veio aqui na terra para ajeitar a situação de ninguém. Ele veio para mudar a história de toda a humanidade. Infelizmente, não são todos que querem essa mudança, né? Mas para aqueles que querem e que aceitam e que abrem o coração, ele muda. Ele mudou a minha situação, ele mudou a situação dos irmãos, e ele faz isso, e ele vai fazer até o dia dele voltar para cá, até o dia que Deus fala assim, Jesus, é hoje, vai lá arrebatar a igreja. Ele vai continuar mudando a história das pessoas que querem mudança. Amém? Então, isso é para mim, isso é para você. Amém? Os irmãos entenderam? Da mesma maneira que ele fez com ela, ó, ele foi misericordioso, mas ele deu uma condição para ela, ó, eu também não te condeno. Vai viver a sua vida, mas não peques mais. Ou seja, não faça mais isso, não faça mais dessa forma. E assim ele fala para mim e para você hoje. Não faça as coisas do jeito que você está fazendo, que não vai dar certo. Você precisa de mudança, assim como essa mulher precisava de mudança na vida dela. Eu preciso de mudança, você precisa de mudança. A mudança que você tanto busca, né? A resolução do problema que você tanto busca. Se você não tomar as atitudes que tem que tomar, o milagre não vai acontecer. As coisas vão continuar acontecendo da mesma forma. Como ele falou para ela, vai e não peque mais. Ele fala para mim e para você, vai, mas faça as coisas de outra maneira. Faça de um jeito diferente. Isso se chama conversão. O que é conversão? É mudança de direção. Se eu vou reto aqui, se eu chego na esquina e viro para a direita, eu estou fazendo uma conversão à direita. Se eu viro para a esquerda, conversão à esquerda. Então eu estou mudando de direção. Se eu continuar reto, né? Então é isso que ele espera de nós. Que a gente mude de direção, que a gente mude de atitude, que a gente faça as coisas de outra forma. Se até agora não está dando certo, muda. Tome atitude. Ele está falando, ó, vá e não peques mais. Ou seja, né, como eu estou frisando aqui, vai e não faça mais isso. Vai, muda de atitude. Então é isso que ele espera de mim e de você. Amém? Os irmãos entenderam? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus,
Nós vimos aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor pede que a gente tome as atitudes baseadas na Tua palavra. Quando a gente recebe uma ordem, uma palavra de Deus, a gente tem que colocá-la em prática. Se a gente não colocar em prática, as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer, vai sempre estar sempre do mesmo jeito, sempre andando e patinando e voltando sempre ao mesmo lugar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos preparou, de estarmos aqui, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando a Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, também como eu sempre digo aqui, tem coisas que o Senhor tem preparado para falar para esse meu irmão, para essa minha irmã, que o Senhor não vai colocar na minha boca, o Senhor não vai colocar na boca de ninguém. O Senhor espera que ela vá lá, feche a porta do quarto, medite nessa passagem e o Senhor vai abrir para ela o que o Senhor tem preparado só para ela. Meu Deus, então, em nome de Jesus, dá condição, Senhor, para esse meu irmão, para essa minha irmã, para que ela tome as atitudes necessárias para que ela tenha, Senhor, uma mudança real e verdadeira na vida dela, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, e você diga amém e graças a Deus.